Eu convido a igreja para a leitura da palavra de Deus, que se encontra na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Vamos ler dos versículos 5 ao 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Até aqui. Vamos mais uma vez falar com Deus, pedindo a Ele sabedoria para esse momento tão especial na nossa vida. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos e agradecemos por tudo que o Senhor fez e ainda fará por nós. Queremos nesse momento, neste culto da Ceia do Senhor, aqui falar da importância do que o Senhor fez por cada um de nós. O Senhor esvaziou-se da sua glória para habitar entre nós, o Deus encarnado, e morrer em nosso lugar com morte substitutiva, para que todos nós tivéssemos a oportunidade de salvação e vida eterna. Sem a morte de Jesus não haveria salvação para a humanidade. Obrigado, Pai, pela grande obra que o Senhor fez em nosso favor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero, à luz desse texto, combinado com 1 Coríntios, capítulo 11, tratar o seguinte tema: cuidado para não vulgarizar a ceia do Senhor. Cuidado para não vulgarizar a ceia do Senhor. Esse texto bíblico que nós acabamos de ler, ele fala do exemplo de Cristo na humilhação. Ele fala do amor de Cristo para conosco, com todos nós. Porque ali está o Criador do universo, se tornando de forma semelhança de homens, e tornando-se obediente até a morte de cruz. Porque antes da fundação do mundo, já havia o entendimento, pela onisciência de Deus, que haveria a queda do homem. O salário do pecado é a morte, todos nós teríamos a morte eterna. Todos nós, sem exceção. Mas o próprio Deus, ele se humilha, ele vem, tendo em vós o sentimento que houve também em Cristo, ele subsistindo na forma de Deus, ele se esvaziou da sua glória, assumindo a forma de servo, figura humana, humilhou-se, a si mesmo ele humilhou-se, tornando-se obediente até a morte de cruz, que era a morte mais cruel, era a morte de cruz, que a morte na cruz é por asfixia.
Era uma morte destinada a quem era ladrões, pessoas que instigavam o Império Romano. Mas na semana da morte de Cristo, no momento da Páscoa, ele ali institui a ceia do Senhor. Em substituição à Páscoa. Nós, cristãos, não celebramos a Páscoa. Nós celebramos a ceia do Senhor. Mas qual é a importância da ceia do Senhor? O que é que Jesus quis ali naquele momento mostrar para nós? Já há mais de 2000 anos que nós... Então, qual é a importância da ceia do Senhor? É necessário uma profunda reflexão sobre que esse momento é presente na vida do cristão. Quando nós fazemos o culto da ceia do Senhor, não é um culto qualquer, irmãos. Não é igual a qualquer outro. Porque a rotina de um culto, nós conhecemos: oração, louvores, pregação, avisos. E a ceia do Senhor é diferente de um culto normal? É. Sabe por quê? Porque é o momento que nós ali vivenciamos o que Jesus fez por nós na cruz. Nós ali estamos rememorando aquilo que Ele fez por nós, para que não caia no esquecimento, para que não venha se banalizar, vulgarizar. Esse é o entendimento, a importância do culto da ceia do Senhor, para não vulgarizar aquilo que Ele fez na cruz por nós. Porque se Jesus não morre por nós, todos nós estamos fadados à morte eterna. Não há salvação fora de Jesus. A ceia do Senhor é um dos momentos mais importantes na comunhão e na adoração da igreja. É o ápice, é o coroamento. A ceia do Senhor é um ato especial para todos nós cristãos, que reconhecemos o que Jesus fez na cruz, o que Ele fez por nós, em nosso favor. Mas qual o significado da vida da ceia do Senhor na igreja? Qual a importância da comunhão, desse momento na comunhão com os irmãos? A igreja de Corinto fazia isso desordenadamente, porque sentava uns que tinham condições de um lado e os que não tinham recurso do outro, e ali não praticava a ceia como o Senhor mandou. Ali muitos até se embriagavam, era uma festa, havia acepção de pessoas, enquanto aqueles que não tinham condições até ficavam com fome. A ceia do Senhor nos fornece informações de tempos distintos na vida cristã. E nós temos um texto em 1 Coríntios, capítulo 11, eu vou ler do 23 ao 26, e aqui desse texto é muito rico, para nós termos cuidado de não vulgarizar a ceia do Senhor. A importância desse momento para nós, da igreja do Senhor. Porque o que recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Aqui nós vamos fazer que a ceia do Senhor nos faz lembrar o sofrimento e quanto Jesus nos amou. Quando Ele diz: isto é meu corpo, que é dado por vós. É lembrar o sofrimento de Jesus nos amou. E Ele continua: fazer isto em memória de mim. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Jesus está dizendo aqui para nós: a ceia do Senhor representa uma conexão com Deus. Fazer isso também, todas as vezes que o bebedes, memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor
até que ele venha. E aqui nós vamos ter a ceia do Senhor, nos dá a certeza do futuro. Então eu quero aqui discorrer com os irmãos esses 3 temas que essa perícola nos traz. A ceia do Senhor nos faz lembrar o sofrimento e o quanto Jesus nos amou. Segundo ponto, a ceia do Senhor representa uma conexão com Deus. E terceiro, que a ceia do Senhor nos dá uma certeza de futuro. Primeiro ponto é que a ceia do Senhor nos faz lembrar o sofrimento e quanto Jesus nos amou. Porque Jesus morreu por nós éramos ainda pecadores, irmão. E ele morreu de morte substitutiva no nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Ele diz: façam este momento para lembrar do sacrifício que eu fiz por vocês. Aqui, nesse momento da ceia, nós relembramos o sacrifício que ele fez por nós. Por isso que eu digo que é um culto especial, porque nessa nossa rotina do dia a dia, para não perder a consciência daquele ato que Jesus fez por nós. A imagem do pão representa a sua carne, o corpo dilacerado. E a imagem do cálice, do sangue de Jesus, o sofrimento dele. Mas aqui nós vamos entender que Jesus ele começa a sofrer fisicamente e espiritualmente no Getsêmani. Ele chega a suar gotas de sangue pela sua ansiedade e aflição, porque ele tinha natureza humana e divina. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas Jesus, como natureza humana, teve ansiedade, ele teve sede, ele teve fome, se angustiou, se afligiu. E ele sabia o que ia passar porque as dores eram insuportáveis como natureza humana. Jesus é preso de olhos vendados, indicado pelo traidor. Quando Judas chega e indica Jesus com um beijo, e ali ele foi abandonado pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, levaram ele até o sinédrio, e ali zombaram dele, cuspiram no seu rosto e esbofetaram Jesus. Nós estamos falando do Criador do universo, aquele que se esvaziou da sua glória e se humilhou. Jesus é conduzido até Pilatos, que covardemente coloca em votação para que o povo escolhesse entre Barrabás e Jesus. E aquela multidão já enfurecida, sendo usada pelo inimigo, aqueles fariseus do sinédrio que incitaram o povo, ele é novamente açoitado. Mas Jesus é despido e espancado pelos seus carrascos. Nós sabemos que Jesus, quando esteve entre nós, teve 6 tipos de vestes. E cada veste daquela nós já falamos que representa um momento na vida de Jesus pelo pecado da humanidade. Cada veste representava um momento especial. Ele é despido e espancado pelos seus carrascos, que usavam um chicote com a ponta de ferro. E quando eles açoitavam Jesus com essa ponta de ferro na ponta do chicote, ali nós vimos o corpo de Jesus dilacerado, ficava ali visível as marcas, ao ponto de você até ver os seus órgãos internos. Muitos daqueles que eram açoitados não resistiam ao sofrimento, mas Jesus resistiu. Colocaram em Jesus uma coroa de espinhos e continuaram a massacrá-lo com muita crueldade. Jesus não fez nada, a não ser, Jesus estava ali morrendo por todos nós, por aqueles que estavam massacrando a ele. Porque não há salvação fora de Jesus. Jesus leva a sua pesada cruz, onde seria crucificado lá no Gólgota, e ali ele fragilizado, chega a cair, não consegue se levantar,
ao ponto de outro ajudá-lo, o Cirineu. Quando Jesus chega no Gólgota, deita Jesus sobre a cruz, estende as suas mãos, cruza seus pés e crava as suas mãos e os seus pés. A crucificação era a morte mais humilhante e cruel daquela época, destinada a ladrões, pessoas que instigavam o império, a criminosos. E a morte era por asfixia, porque a pessoa chegava ao ponto que ela não conseguia mais respirar, ele fazer aquele movimento, e ali ele vai morrer por asfixia. Mas a parte mais difícil de Jesus, eu creio, é a parte que ele é desamparado pelo Pai. Ele é desamparado para receber sobre si todos os pecados da humanidade. Ali, ele se torna maldito naquela cruz, porque todos os pecados da humanidade recaem sobre ele. Mas, no final, antes da morte, ele diz: está consumado, tetelestai. Ou seja, o plano de redenção traçado antes da fundação do mundo, eu cumpri. Foi executado. O sofrimento de Jesus é algo que a mente humana jamais pode descrever. Tudo que Jesus sofreu foi por mim, foi por você, foi por nós. Jesus nos amou de tal maneira que saciou da sua própria glória e se fez homem, morreu no nosso lugar, para que todos nós tivéssemos a oportunidade de salvação e vida eterna. Porque ele trouxe a graça salvadora como fundamento da salvação. Sem a graça salvadora não haveria salvação para a humanidade. E essa graça nós recebemos colocando a fé em Jesus, no que ele fez por nós. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. A falta de amor é uma realidade que estamos presenciando. A humanidade vive sem amor ao próximo. As pessoas olham só para si, há o egoísmo exacerbado. É esse mundo que nós estamos vivendo, um mundo decaído pelo pecado. Mas com o passar do tempo, à medida que o tempo vai passando, temos cada vez mais a possibilidade de sermos menos amados. É uma realidade, irmãos. Mas o amor de Deus é real, é penetrante. Você pode ser desprezado pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua esposa, pelo seu filho, pelos amigos, mas Deus jamais lhe abandonará. Temos a certeza que Ele nos ama. Quando nós citamos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso prova o amor dele por nós. Jesus deu a vida por nós, irmãos. Uma pessoa maltratada, abusada, sem esperança, pode ter certeza, se ela crê em Jesus, ela é alvo do amor de Deus, porque ela passa a ser filho de Deus por adoção. E com certeza Deus quer o melhor para os seus filhos, porque Deus nos ama. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Jesus é onisciente, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o nosso endereço, Ele sabe tudo sobre nossa vida. Não se esconde nada de Deus, Ele sabe tudo sobre nossa vida. Ele sabe nossa necessidade, Ele sabe o que nós precisamos. E quando nós cremos, nós colocamos a nossa vida nos pés do Senhor e colocamos Ele em primeiro lugar, pode ter certeza que bênçãos sem medida nós vamos ter. Ele conhece as nossas dores, as nossas aflições, os nossos pensamentos. Antes que Ele chegue à nossa mente, Ele já sabe.
os nossos problemas, as nossas fraquezas, as nossas tristezas. Ele se importa conosco. Deus está cuidando dos seus filhos com olhar carinhoso, bondoso e misericordioso. Nada nos separará do amor de Deus. Mas o outro ponto que aquele texto se refere, a ceia do Senhor representa uma conexão com Deus. Como é que nós vamos entender isto, irmão? A ceia mostra o quanto Deus está presente em nossas vidas. Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos povo de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus quando regenerados pelo Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito de Deus dentro de nós, ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo nos regenerou. Ele nos transformou. Ali nós tivemos um novo nascimento, uma conexão com Deus. E ali passamos a ser filhos de Deus por adoção, porque nós agora somos justificados pela fé em Jesus Cristo. É uma maravilha, irmãos. E nós temos um processo de santificação. É um processo no qual nós vamos se santificando, cada vez mais o Espírito Santo nos guiando a nossa vida para sermos parecidos com Jesus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Ele é nosso irmão mais velho. Deus mora dentro de nós através do Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou e Maria Madalena quis tocar em Jesus, ele disse, não me toco querendo subir ao Pai. Jesus quer dizer que a nossa relação agora, a relação do Deus de Jesus, o Deus glorificado, não é mais pessoal, agora a relação é Ele dentro de nós. É uma relação diferente, agora é espiritual. Nós somos a imagem do corpo de Cristo nesse mundo que Ele criou. Quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, é porque Ele colocou em nós atributos comunicáveis. Tem atributos que são incomunicáveis, que só Deus tem. Mas nós somos semelhantes a Ele, porque alguns atributos dele Ele nos comunicou. Amor, bondade, misericórdia. São coisas que Deus comunicou para nós. Mas Ele diz que nesse mundo tereis aflições, problemas, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Não é que o fato, irmão, de a gente conhecer a Deus, ter uma relação de intimidade com Deus, não vamos ter problema, vamos ter. Mas a diferença é que nós temos Ele ao nosso lado, nos guiando, nos orientando. Como é que nós vamos vencer? Essa é a diferença. Porque Ele ressuscita e Ele sobe e manda no dia de Pentecostes o Consolador. O Espírito Santo está entre nós e dentro de nós. E aqueles que foram convencidos do pecado, Ele entrou dentro de nós, é Deus morando dentro de nós através do Espírito Santo. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos conforta, que nos em poder, nos revigora na nossa luta. Todos podem te abandonar, mas Jesus jamais vai te abandonar. A presença de Deus estará 100% dentro de nós. Basta que obedecer, Ele fará maravilha na nossa vida. Cristo é a nossa esperança de glória. Um dia estaremos com Ele num corpo glorificado por toda a eternidade. Mas a presença de Deus na nossa vida é o cumprimento daquilo que Ele nos comissionou. Fazer o ID. Levar a mensagem salvífica de Jesus
para muitos. Vivemos num mundo de mais de 8 bilhões de pessoas. 5 bilhões e 500 milhões de pessoas não conhecem, em 2025, não conhecem a Cristo, ou não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E não há salvação fora de Jesus. Daí a preocupação de Jesus em nos comissionar a fazer o ID, pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra é precursora. Você escuta a palavra, que o Espírito Santo faça a obra regeneradora. Tudo começa com a palavra de Deus. Por isso que ele nos comissionou a fazer o ID, proclamar o seu evangelho, o evangelho de Cristo. Se Deus não estiver presente em sua vida, não vai acontecer nada diferente. Vivemos num mundo decaído pelo pecado, e a mudança deste mundo violento, cruel, sem amor, só muda se você mudar o homem. E se você só muda o homem, se esse homem conhecer a Deus. Ninguém muda sem conhecer a Deus. A mudança de vida, ela acontece quando você conhece a Deus. Não haverá mudança na sua vida se você não colocar Deus em primeiro lugar. Jesus disse que buscai Ele em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. É preciso que os líderes sejam capacitados, tenham um pleno conhecimento da verdade, da palavra de Deus, para que ele possa transmitir isso para as demais pessoas, para que haja maturidade e crescimento espiritual. A igreja pregando o evangelho é uma evidência clara da presença de Deus. Por isso é necessário estudo bíblico, discipulado, oração, louvores, para fazer a obra que Ele nos confiou. A nova aliança é uma experiência da presença de Deus, ela é perfeita e acabada, diferente da velha aliança, que era imperfeita. Jesus derramou o seu sangue em nosso favor. É como ele tivesse colocado seu sangue ali na tampa da arca do propiciatório, uma única vez. Uma obra acabada, perfeita. Já na velha aliança, a lei não salvava ninguém, 613 mandamentos, mais os 10 mandamentos. Mas a lei é como ela atestasse que nós somos pecadores, mas ela não corrige o problema. Mas a lei nos leva até Jesus para corrigir o problema. É como você faz um exame, uma ultrassonografia, um exame de ressonância. Ele detecta o problema, mas não corrige. Assim é a lei. Ele mostra o problema, mas não corrige. Mas nos leva até Cristo, que é a solução, é a saída. Tudo que Deus comprometeu, Ele vai cumprir. Deus não mente, Ele é fiel. E o terceiro ponto que nós vamos aqui falar, a sede do Senhor nos dá uma certeza do futuro. É o terceiro ponto. Aqui nós vimos lá em 1 Coríntios. Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou e prometeu voltar. Não podemos perder de vista a dimensão da sua volta, irmão. Nós ansiamos pela volta de Jesus, porque aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão no corpo glorificado, para estar com Ele por toda a eternidade. E os que tiverem vivos serão transformados. Ansiamos pela volta de Jesus. Aqueles que não colocam a fé em Jesus, que não estão com Jesus, não anseiam por isso, não anseiam. Mas aqueles que têm plena confiança, que levam a vida em comunhão com Deus, nós ansiamos pela volta de Jesus. Cremos em Cristo na certeza que Ele voltará e estaremos com Ele por toda a eternidade. E lá não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento.
na morada que Ele nos preparou, novos céus e nova terra, será de gozo eterno, irmãos. Quando eu vejo o culto da ceia do Senhor, olhar para a ceia é motivo de alegria, certeza, esperança e convicção, pois Jesus morreu em nosso lugar e Ele continua falando conosco através da sua palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Porque Ele inspirou 40 homens, em torno de 33 no Antigo Testamento e 7 no Novo. E aí, é aquilo que Ele queria falar para nós, Ele está falando quando eu leio a Bíblia. Mas Ele nos dá certeza de futuro, porque Ele diz que Ele voltará e Ele levará a sua igreja. E eu quero concluir dizendo que a ceia do Senhor é o maior banquete da história. Quando Paulo fala que a igreja de Corinto estava fazendo tudo errado, devemos celebrar a ceia do Senhor confiante, com muita reverência. Devemos ter o cuidado de não vulgarizar a ceia do Senhor. É um culto de extrema importância, porque aqui nós relembramos o que Jesus fez na cruz por nós. É um momento que nós relembramos aquele momento tão difícil que Jesus passou, que morreu por nós de morte substitutiva. Sem a morte de Jesus, todos nós estávamos fadados à morte eterna. Não haveria salvação para a humanidade. Que Deus nos abençoe. Eu convido aos amados irmãos para curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse momento, mais esse momento. Senhor, a nossa gratidão por esta palavra que o Senhor nos confiou. Que possamos entender, meu Pai, o sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz. A obra redentora. O Senhor veio nos religar com Deus. O Senhor veio nos trazer salvação. A graça salvadora para todos nós. E aqueles que colocaram a fé em Jesus, recebem essa graça, esse favor imerecido, sem a qual não há salvação para a humanidade. Ela é o fundamento da nossa salvação, meu Pai. E aqueles que recebem a graça salvadora terão um dia, na tua volta, um corpo glorificado para estar com o Senhor por toda a eternidade. Obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém.